não, viu? Vou completar. Calma, tia filha, relaxa. Não, Vamos tô fazer toda nossa errada. prece para a gente Vamos. começar? Jana, com você. Pai, divino mestre de amor e de sabedoria, de luz e de caridade, agradecemos a oportunidade bem-vinda de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando a nossa evolução, para que a gente possa ser um ser humano melhor. Pedimos a toda a espiritualidade que nos acompanhe e nos guie, que nos direcione, que nos direcione para a verdade, para a Tua palavra e para viver a vida como Tu tens guiado, nos convidado. Obrigada, Senhor, por todos aqui presentes, aqueles que não puderam estar, que sejam iluminados, que sejam tocados pela Tua palavra e que o nosso estudo ele possa ser aprofundado de maneira em que possamos levar para a nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Gente, vamos lá. Eu acho que o assunto de hoje, principalmente para quem veio de outras denominações religiosas, ele é um assunto muito polêmico. Por que polêmico? Porque a gente vai entender ele sobre um novo prisma, uma nova ótica, que é a ótica espírita. Quando a gente se propõe a revisitar o Evangelho de Jesus a partir da espiritualidade, a gente tem que tomar uma coragem muito grande, que é revisitar as nossas certezas, muitas vezes cristalizadas, ousar questioná-las, dar uma suspendida nelas, para a gente tirar as próprias conclusões. E assim a gente vai falar hoje da confissão e a comunhão dos cristãos. Olha, eu venho de uma tradição católica, onde a confissão era um sacramento onde eu ia ao sacerdote e me confessava diante dele. Então, ali eu ia até o padre, com uma certa frequência, e me confessava. E a gente vê a recomendação da confissão dentro da carta de Paulo aos Coríntios. E não só uma forma de confessar, mas 3 formas de confessar. Dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo, a gente não tem sacerdote. Nós não temos o padre espírita. Então, nós vamos confessar a quem e a quem é outorgado por Deus dentro do espiritismo e da concepção religiosa, filosófica e científica que ele nos dá, quem vai ser capaz de me perdoar em nome de Deus, a não ser eu mesmo? Através da minha reforma. Então, para a gente começar esse questionamento, a gente tem que entender o que é a confissão. Se a gente pega no Evangelho de Lucas, confessar é o mesmo que declarar, revelar. Então, quando Lucas fala da confissão, ele fala da ação de anunciar a um grupo ou a quem é uma referência espiritual para esse grupo aquilo que me acomete no espírito. Principalmente o reconhecimento do próprio Cristo como mestre espiritual. Lucas fala de confessar Jesus como seu Senhor. Vocês já viram essa expressão? Esse Senhor é a condução da minha vida espiritual, está nos moldes do Cristo. Mas quando a gente fala dentro do conceito de Paulo, a gente já fala da capacidade de reconhecer uma ação, uma realidade de erro. Só que não é somente um erro pelo erro.
é um erro que, tocado a minha consciência, me gere arrependimento ou culpa. Porque, por exemplo, eu posso ter um erro. Oi? Alguém falou alguma coisa, gente? Eu posso ter um erro do qual eu não me arrependo. Se eu não me arrependo, eu vou confessá-lo por quê? Então, vamos seguir o caminho de Paulo, que ele vai nos chamar a um exame de consciência. Porque quem examina a si mesmo já está num bom caminho. E a mesma questão, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos ensina que antes de irmos para a cama, a gente faça uma revisão de consciência do nosso dia. E, inclusive, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a pergunta é 1119, mas eu não vou ter certeza. Ou 1019, alguma coisa assim. Ele vai dar, inclusive, um roteirinho assim, para nos ajudar nessa reflexão. Se a gente para hoje para rever a própria vida, quem de nós pode se dizer que não há o que se arrepender, o que não há para se transformar? Então, para Paulo, existe uma confissão, que é a primeira forma de confissão, que é nós nos colocarmos diante de Deus despido das nossas mazelas, despido das nossas vaidades, despido das nossas armaduras. É quando eu me coloco diante de Deus em oração e faço uma confissão íntima. Eu vou contar para meu Pai maior: meu Pai, essa atitude está me incomodando. Eu não estou conseguindo mudar. Agora, como que eu vou fazer isso se eu não sei o que é que me machuca? Tinha um padre aqui em Esmeraldas, um padre daqueles, assim, extremamente sábios. E, por sinal, a meu ver, muito mal compreendido. E ele dizia assim, muitas missas dele, e eu fui a muitas, ele falava: gente, não tenhamos pecados de estimação, onde eu vou levar a vida inteira sabendo que ele existe, acompanhado dele, mas não me liberto dele. E aí a gente se pergunta diante de Paulo, se a nossa confissão íntima com o Pai já está sendo a construção do nosso próprio espírito para a reforma íntima que ele nos convida. Porque quem não reconhece o próprio erro não dá o próximo passo, que é a transformação. Mas Paulo ainda nos diz que numa vida espiritual nós não caminhamos sozinhos. Existe sempre, desde a igreja primitiva, a época de Jesus, pequenos grupos que compartilham a experiência da fé. A gente vê isso no livro Paulo Estevão, e também no livro que eu sugeri para vocês há um tempo, né? A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos. Essa fundação da igreja primitiva, onde o evangelho ainda estava sendo vivido por quem conviveu com o Cristo. E ali tinha uma outra recomendação de confissão já tirada de Tiago, que fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. E talvez aqui exista um lugar de fraternidade e crescimento que pode não ter sido experimentado em outras circunstâncias. E como que a gente identifica isso? Olha, se eu vou abrir o meu coração e a minha miséria humana para este grupo, a primeira coisa que a gente tem que ter é lealdade.
é respeito com a miséria do coração humano, porque se eu respeito a miséria do outro, o outro vai ter misericórdia para comigo. Ele vai aproximar um coração que sofre de outro coração que sofre para acompanhar o processo de ascensão espiritual. Para fazer isso em grupo, eu preciso de uma coragem. Porque se é difícil, por vezes, eu reconhecer diante de Deus o meu erro, a minha fragilidade, diante de um grupo, eu não posso e não consigo fazer isso de uma forma coesa se eu for vaidoso. Se eu quiser me colocar num pedestal de sublimidade ou de que os males não me atingem. E não existe isso, né? A vida espiritual é uma constante vigília. Vigília sobre nós, gente. Eu tenho muita antipatia de querer colocar tudo em culpa em espírito obsessor se nós somos os principais obsessores da própria vida. Depois dessa confissão ao grupo, existe uma recomendação. E não é a recomendação da reprimenda, não é do julgamento, mas é a recomendação da oração. Então, se eu chego para a tia Fia e falo, tia Fia, isso está me acontecendo, não está legal, não estou conseguindo mudar. Em vez de ela falar comigo assim, mas que absurdo, você está lá falando de Jesus e faz uma porcaria dessa? Aonde que vai estar a fraternidade que vai fazer com que essa confissão me seja transformação? Jogada por ralo abaixo. A recomendação de Tiago é que se eu chegar para a tia Fia ou para esse grupo, é que esse grupo pare e reze por mim. E aí eu falo que é nessa hora que a gente vê o sentido mais límpido, mais claro do que é ser fraterno. É diante da minha fragilidade, da minha dor, eu encontrar um ambiente de acolhimento e não de julgamento. Porque se eu vou até uma pessoa, até um grupo, me exponho e esse grupo me repreende, eu nunca mais vou procurar ajuda. Agora, se eu acho um acolhimento que me transforma, uma oração que me motiva, uma fraternidade que me abraça, eu consigo reformar com mais ânimo espiritual o espírito que hoje eu consigo ser. Oi, Miriam. Você falando sobre esse assunto aí agora me fez lembrar um costume que tem numa comunidade africana. Eu não me lembro, não vou saber citar assim com certeza, nomes e tudo não, mas um costume que eles têm é que toda vez que quando alguém dessa tribo, dessa comunidade erra, eles fazem um círculo, colocam essa pessoa no centro e todos os integrantes dessa comunidade vai e fala as qualidades dessa pessoa, do porquê que é importante a vida dela, do quão importante ela é para ela, para poder lembrar e enfatizar os acertos que a pessoa tem, que o erro não define aquela pessoa. Então, se ela comete um crime, algo do tipo, ou comete um erro mesmo quando é criança, eles sempre fazem isso. E eu já experienciei essa técnica já lá da capoeira, lá com os meninos. Os meninos crescendo sempre erram, né? Aí um deles cometeu um erro lá, todo mundo estava querendo acusar ele, tudo. Eu falei, não, vamos fazer porque ele tem potencial. E dito e feito, foi cada um falando lá as qualidades, foi até emocionante, eu quase que choro, mas me mantive durona. E o menino, que assim, melhorou muito, muito mais. Ele já era um aluno muito bom, que tinha um progresso muito bom, e assim, depois disso, ele parou de ter aquelas recorrências, assim, de disciplina e tudo. Então, assim, a palavra tem poder, né? Oi? Apontar é muito fácil. Exatamente, vivenciar, se corrigir, que não fica tão fácil assim. Então, a gente chegar e lembrar do propósito, por que a gente está aqui na Terra, o que a gente veio fazer aqui.
e a gente vai errar, não vai ser só uma vez, vai ser várias vezes. Se a gente for esmorecer toda vez que a gente erra, a caminhada vai ficando cada vez mais árdua. Então, eu acho a coisa mais linda. E tem também um termo que eles falam que é Ubuntu, não sei, que é a felicidade do outro que vai trazer minha felicidade. Eu acho que está todo mundo tá muito na mesma linha de raciocínio, que é realmente fazer com que a gente vibre, todo mundo vibrando no bem, no positivo, para todo mundo crescer, todo mundo junto, né? E quem não erra, né, gente? Que atire a primeira pedra. Exatamente, tem isso Quem também. não comete erro, quem não peca. Chegar na Quem nossa vez, a somos gente também nós? quer ser escolhido, né? E quem somos nós para apontar um dedo para o outro, sendo que tem 5 apontando para a gente, né? E Então, sabe o que eu vamos acho? ajudar, sempre. É que a gente só consegue fazer essa experiência de uma forma sadia quando existe um grupo coeso. Que está Qual que é unido, o né? objetivo desse grupo? E aí a gente vai falar, olha, é estudar o Espiritismo, é caminhar os moldes do Cristo, é o desenvolvimento da mediunidade, é o conhecimento da espiritualidade. Se isso realmente for o que nos motiva a estar aqui, na primeira falha de alguém do grupo, porque ela vai acontecer, porque é um grupo de gente, não é um grupo de máquina. Ao invés de dar fofoca e conversação fiada, vai dar abraço. Porque quando a gente não tem as motivações pelos quais um grupo existe, bem firmadas no nosso coração, é que a fofoca nasce. Porque a experiência que nos move, que é a do Cristo, não é assim. Ou a gente não conhece real a proposta que nos move. Agora, existe uma outra questão dessa confissão uns aos outros, utilizada nos primeiros cristãos, como uma forma de resolução de conflitos. Como assim? Chamo todo mundo que está envolvido num problema, senta-se e fala, ok, vamos resolver. E tem que sair dali resolvido. E cada um vai expor, cada um vai falar, cada um vai se defender, cada um vai colocar a sua posição, mas no final tem que ter um consenso. Porque é uma confissão para resolução de problemas motivados pela fraqueza humana. Agora, para isso acontecer, ninguém pode ser dono da verdade. A gente tem que ser um grupo em busca da verdade, onde a única base vai ser o evangelho. Porque se cada um quiser tomar para si o dono da verdade, esse grupo vai acabar. Porque ele vai se rachar. Agora, se ele se une na fraternidade para a solução do conflito, necessariamente ele tem que crescer. E crescer não é em número de pessoas, é em estrutura espiritual. Porque grupo grande nunca fez boas energias, porque não é número de pessoas. O grupo pode ser gigante, mas ele só vai ser evangélico se o evangelho for a base. E aí a gente vai rever na própria vez de colocar o seguinte: uma outra forma de confissão ainda dos uns aos outros é quando eu me vejo com um comportamento errado, eu me arrependo e chamo esse grupo para pedir desculpa, para me reaver. Ô, gente, isso é de uma humildade, isso é de uma grandeza espiritual que é para poucos. Eu falo por mim, eu sou orgulhoso pra caramba. Para eu fazer isso aqui, eu vou gastar mais umas 5 vidas. Mas eu estou tentando. E eu acho que cada um tem as suas dificuldades morais e espirituais. Mas é um processo. Agora, quem toma essa coragem de chamar o grupo para se desculpar e posicionar, ele passa a ser um espírito que pacifica o meio, que um dia ele trouxe atrito.
Sabe aquele grupo de amigos que todo mundo vê uma pessoa só como errada e a pessoa não se vê como errada? Todo mundo é culpado? Quando essa pessoa cai a ficha e ela toma coragem espiritual de chamar o grupo e pedir perdão e reconciliar, tomara que esse grupo não tenha ficado com antipatia e criado todas as 1000 defesas e seja capaz de acolher e abraçar. Porque para a pessoa chamar e pedir perdão, houve muita transformação interior e ela tem que ser acolhida. Depois, era expor dificuldades e problemas a quem nos possa entender e ajudar. Olha, eu estou com um problema, comportamento que não condiz com aquilo que eu quero ser enquanto espírito. Mas eu vejo que a Miriam já tem essa virtude. Quando eu chego para ela e me coloco, eu estou querendo aprender com quem já deu um passo que eu ainda não dei. Agora, se a Miriam subir num pedestal, num salto alto, me esculachar, eu vou aprender? E aí vem, para que a confissão seja cristã, para que as nossas confissões sejam de transformação, quem escuta precisa ser tão fraterno, tão amoroso, tão conciliador como um colo de mãe. Que dá todas as condições boas para uma criança desenvolver. Ah, mas não, é sem mais. Mãe ama sem mais. Porque se mãe amasse com vírgula, ela não amava. Porque todo filho dá trabalho. Todo filho tem dia que dá vontade de jogar fora. Todo dia você vai olhar para ele e falar, não é possível que eu criei essa praga. E aí depois você vai olhar e falar, meu Deus, a praga é eu em miniatura. Porque você criou uma versão de você. É ou não é, meu amor? É uma versão da mãe dele. E a parte boa ele puxou do pai. E aí a gente vai olhar para isso e falar, meu Deus, como que eu vou acolher alguém? Isso faz toda a diferença. Eu já vi pessoas saírem de casa espíritas porque não teve esse colo, porque não teve esse acolhimento. E eu digo mais, quando na casa espírita só a um compete o lugar do acolhimento, essa casa é fadada ao fracasso. Porque é insuportável ser pai e mãe de uma multidão. Porque, normalmente, quando tem essa pessoa, ninguém dá colo para essa pessoa, ou ela não se permite receber colo, para que não demonstre fraqueza, para estar sempre a serviço. É quando há fraternidade e reciprocidade que essa confissão uns aos outros se torna embasada pela luz do Cristo. E, por fim, a terceira condição de confissão. E ela é mais, não sei se a palavra seria essa, drástica, ou mais, eu não sei se ela é mais exposta, que é quando eu confesso diante de uma multidão. Eu vou dar um exemplo de uma confissão pública que mudou muito o entorno da história da escravização. Tínhamos um processo da escravidão do povo negro, num processo de colonização violento, desumano e, o pior, apoiado pela igreja. Todo mundo sabe isso, todo mundo estudou aula de história. João Paulo II
fez uma fala emocionante de pedido de perdão público em nome da igreja, pela igreja ter apoiado no passado a escravidão. De verdade, outros papas fizeram isso. Isso é um pedido de perdão público pelo mal que uma instituição fez, que marcou a história da humanidade, em menores proporções. Se eu prejudico a casa espírita que eu estou e chamo todo o grupo e o faço de uma forma pública, eu estou tomando esse ato de coragem de transformar uma história que não foi boa. Porque imagina para um papa, que é líder religioso, mas é líder de Estado, fazer isso diante de todo mundo, a grandeza que esse espírito não precisa ter. Porque isso podia ter ficado apagado no esquecimento da história, como várias outras atrocidades ficaram ao longo da história. Então, quem tem a coragem da confissão pública é porque já teve bons, bonitos e admiráveis passos rumo a si mesmo, dentro da escala evolutiva do espírito. Mas, e a confissão auricular? Você sabe o que é confissão auricular? Gente, vocês não foram católicos, não só eu. Fugiram a aula da catequese? Eu fui catequista, mas eu não tô me lembrando, não. Tem tanto tempo. Confissão auricular é aquela que eu vou diante do padre para fazê-lo. Então, a igreja, ela recomenda a confissão para se preparar para um sacramento, para um batismo, para um casamento, para a primeira comunhão, para a crisma e para a preparação das grandes festas litúrgicas, a Páscoa e o Natal. Para que você passe aquele período que é sagrado para ele, limpo espiritualmente do pecado. Ok? Para nós temos padre para poder ir lá? Não. Para nós, quem é o que pode me perdoar e me dar condições de transformar? Deus. Eu mesmo e a comunidade onde eu estou inserido. Porque ninguém caminha sozinho. Então, a confissão auricular, como esse perdão das ofensas, já não é algo sacramental para o espírita. É algo vivencial, de espírito criado, que foi criado, criatura, com o Pai Criador. Entre os espíritos criados em sentido de fraternidade. É assim que é o perdão das ofensas. Então, a gente vai vendo essa transformação. E aí? E a comunhão? Gente, o que vocês acham que é comunhão? Eu penso que é alguma coisa que está em comum de um grupo. Tá todo mundo vibrando no mesmo padrão ali, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, os mesmos princípios, valores. Aí, que não é de uma pessoa, é de um grupo. O que mais? O que é comunhão? Você casou em comunhão de bens? É partilha, né? É partilha. O que mais que é comunhão? Você está em comunhão com seu filho? Vocês falam a mesma língua? Ou você fala A e seu filho entende B, C, D? Sem sintonia, né? Quer ver uma coisa? Vocês já viram a palavra assim, você é um excomungado. Já. Dentro da tradição, nossa, principalmente aqui mineira, onde a Igreja Católica é muito forte, muito presente na nossa cultura,
Falar que o outro é excomungado é um xingamento. Agora, a excomunhão não se dá, se atesta dentro da igreja. O padre não chega para você e te excomunga, não. Ele atesta que você não está em comunhão com a igreja. E aí você está um excomungado. Você já esteve em comunhão, hoje não está mais. É isso. Então, quando a gente fala da comunhão, é a partilha, é o ideal comum, é o compartilhar da crença, o estar em união por um propósito. Dentro da tradição cristã católica, a comunhão vai além disso, porque ela passa a ser um sacramento, que é a Eucaristia, onde eles vão acreditar que a hóstia, depois de consagrada, ela se torna o quê? O próprio Cristo. Aonde nós encontramos o próprio Cristo? Na comunhão da vida. É quando eu olho para o José pequenininho no colo lá da Miriam e eu consigo enxergar Jesus nele. É quando eu olho para Vivi e eu encontro Cristo nela. É quando eu chamo a tia Fia para lanchar e aquele lanche foi feito com tanto carinho que ele se torna uma oração. Porque essa comunhão, ela é uma comunhão de pé no chão. Que não passa necessariamente pelo ato simbólico que o católico tem da Eucaristia, ou que o protestante tem da Santa Ceia, que você vai nas igrejas evangélicas e não tem o vinho e o pão que é partilhado, não sei se vocês já tiveram condição de ir. Não é. Porque o pão, ele é a experiência de ensino, de substância que alimenta a alma. O vinho é uma essência espiritual de vida. É o símbolo da alegria daquele que comunga e não anda sozinho. Nós comungamos todas as vezes que em família a gente reza, que a gente está dentro da casa espírita e assiste uma palestra, na hora de um passe, na hora que se une. A comunhão do Espírito é muito mais do que um ato de comer o pão e tomar o vinho. É o andar com o Cristo como discípulo de Emaús que o reconhece ao partir do pão. Porque não é um Cristo que morre e ressuscita. É um Cristo que nunca deixou a vida. Não é um Cristo que vem e que me relembra a sua paixão, morte. É um Cristo que compadece da minha miséria, da minha paixão, da minha dor, e junto com a dele, tudo faz sentido. A comunhão que eu estabeleço com o Cristo é quando eu me coloco diante dele e falo, ele é meu irmão mais velho, vou ser igual a ele. Eu tomo ele por mestre e exemplo, como guia e modelo. Aí é a comunhão. E só vai ter comunhão entre nós se isso for compartilhado. Se isso for algo que vai tocar o coração de todo mundo enquanto transformação possível. Porque se eu acredito nisso, a Jane acredita nisso, e alguém aqui do grupo não, o grupo não está em comunhão. Tem uma ex-freira, que para mim é o maior exemplo de comunhão assim, dos últimos tempos. Ela é uma ex-freira. Hoje ela é casada, tem filho, é uma pessoa famosa aí da rede social, não vou fazer propaganda, e ela conta uma história assim. Ela era freira de uma ordem mendicante. O que é uma ordem mendicante? Ela vai comer se ela ganhar comida. Ela pede. A vida é provida
pela providência divina. E existe uma máxima da superiora daquele convento. Se todo mundo fizer a mesma oração, Deus responde. E assim foi feito. E sempre deu certo. Até que um dia, elas precisavam de uma Kombi. Tá? E todo mundo rezando e essa Kombi não vinha. Essa Kombi não vinha. Essa Kombi não vinha. Até que chegou um momento que a irmã superiora chamou todas as freiras e falou: gente, quem que está rezando contra a Kombi? Aí uma irmã falou: eu achava que o dinheiro podia ser mais bem aplicado em outra circunstância. E aí reuniu todos e falou: beleza, gente, vamos entrar num consenso de oração. E essa irmã se convenceu de realmente a Kombi era importante para fazer o trabalho social que aquela comunidade de freiras precisava exercer. E em uma semana a Kombi estava dentro do convento. Elas ganharam a Kombi. A comunhão é o que faz algo espiritual se tornar concreto. É porque a gente se reúne na fé que a gente tem a experiência da fé. É porque a gente se une em propósito que ele passa de ser teórico e passa a ser prático. E é por isso que a gente não reza sozinho. Para que exista comunhão, porque não existe comunhão sozinho. Qual que é o ato de comunhão maior que Jesus nos ensina? Quando os discípulos pedem para ensinar a orar, ele fala, Pai Nosso. Ele não fala, meu Pai. Se Deus é um Pai nosso, é comunhão, é partilha. E aí, para terminar minha fala, eu vou deixar a Miriam falar. Esse capítulo ele me levantou várias janelinhas do pensamento da época católica. Vocês já viram uma música antiga que o refrão dele fala muito assim, ó, entre nós estás e não o conhecemos? Eu vou pegar ela aqui para mostrar para vocês. Enquanto isso, Miriam, pode falar. Essa questão da oração me fez pensar muito. Engraçado, eu já tinha pensado essa semana sobre a questão dos times de futebol, e agora Copa, essa coisa toda assim, a questão da torcida, vamos definir quem é o melhor. Eu acho que vai muito mais além do que colocar os jogadores em campo e mostrar que eles são bons. Essa vibração, essa união de todo mundo gritando, vamos ter fé, vai conseguir. Eu acho que é meio que para provar isso também, eu acho que é uma tradição para provar, de, olha, nossa força, ela é possível de fazer vencer, de fazer um país ficar melhor, de conseguir melhorar, e me faz lembrar muito também aquelas questões dos gladiadores, né, das antigas, que colocava ali para vibrar para além do que é o material e palpável. Então, me veio isso, eu resolvi compartilhar com vocês. E aí vem, Miriam, você me fez até pensar uma coisa, a importância da irradiação. Se o que eu vibro tem força suficiente para mover uma energia a alguém, cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente reza. Né? Essa música, eu vou até fazer ela como oração final para liberar a Vivi. Porque eu acho que ela é muito linda. Ela fala assim, seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante. Às vezes, para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa. E dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo. E diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e não o conhecemos. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto.
e vive mendigando um subemprego. E a gente, quando vê, diz: é uma à toa. Melhor que trabalhar se não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem que vive nesse mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e não o conhecemos. E aí fica uma sugestão aí para depois vocês conhecerem essa música, uma música muito linda, uma música antiga e maravilhosa, que eu acho que casa muito com o que a gente veio falar hoje. Para encontrar esse Jesus e com ele comungar, com ele nos confessarmos e com ele nos relacionarmos, primeiro a gente tem que entender que ele está conosco, entre os nossos, agindo em cada ser que cruza nosso caminho. E aí eu vou abrir, alguém quer fazer comentários, perguntas, questionamentos? Está na hora. Ô Murinho, quando você fala essa questão da confissão, que eu fiquei pensando, né, a confissão ao pé do ouvido, que seria lá, né, junto ao padre e tudo, eu estava pensando, mais que pra gente, como a gente não tem, né, um sacerdote, né, a quem recorrer nesse sentido assim, eu vejo essa confissão ao pé do ouvido muito como aquele momento em que você está se confessando diretamente a Deus. Aquele momento em que você olha para o seu pecado ali, em que você se arrependeu, e você chega ao pé do ouvido de Deus apesar dele ver tudo, né, mas a coragem de se abrir, e você se abre a ele ali, de coração, com arrependimento daquilo que você fez, né, que você sente que está errado, então eu acho que essa essa confissão, né, auricular, essa confissão ao pé do ouvido de Deus, né, que é o que a gente mais deve fazer, porque ele é quem vai nos perdoar diretamente, né. Mais do que perdoar, ele vai me dar a chance de transformar. É. Porque o melhor perdão é dado por Jesus quando ele fala: seus pecados estão perdoados, vai e não tornes a pecar. Porque se eu pequei, se eu errei, reconheci, agora me cabe não mais errar daquela forma, naquela circunstância. O mandamento de Cristo não morreu com ele. Eu acho essa parte da confissão, né, essa parte que é trazido pela Terezinha e hoje trazendo isso mais para a nossa vivência e pelas coisas que a gente vê, a espiritualidade, como a espiritualidade se coloca à nossa disposição para que a gente confesse. Muitas vezes a gente vai numa consulta espiritual e a espiritualidade para ouvir a gente com tanto carinho, com tanto respeito, com tanto zelo, que parece sabe, é exatamente aquilo que você falou, como colo de mãe. Parece que a gente está deitado no colo da espiritualidade e eles estão ali só nos ouvindo. E aí, a maior, né, quando necessário,
nos direciona uma palavra que vem como um divisor de águas para aquela dificuldade que a gente estava vivendo. E isso eu acho que para muitos de nós é difícil fazer esse papel, mas para quem consegue, eu acho que o papel mais bonito da caridade é igual no ponto da viúva com a moeda, né? Que é quando ela conseguiu tirar daquilo que para ela era muito caro, que era a única coisa que ela tinha, era só a moeda dela. E aí, quando a gente consegue fazer esse tipo de caridade, o trabalho que acontece, às vezes, no coração daquela pessoa que está aflito, que às vezes só quer falar um pouquinho, só quer desabafar, isso assim, é maravilhoso. Alguns de nós não conseguem ter paciência de ouvir, às vezes a gente já vai com aquela frase pronta. Ah, não, eu não passo por isso, não. Isso aí não me pega, isso não me incomoda, eu não vivo essa dor e tal. Mas às vezes é só parar um pouquinho, deixar o outro esvaziar, ouvir. E se você se conectar com seus mentores, vai vir alguma ferramenta de auxílio para aquela pessoa que está vivendo aquilo ali naquele momento. E é você fazendo o intermédio já como, né, a gente é médio o tempo inteiro. E eu falo isso porque eu trabalhei com atendimento fraterno muitos anos, muitos anos. E muitas vezes eu ia para o trabalho e eu falava assim, Deus, eu tô destruída, eu não tenho condição de ouvir nem de ajudar ninguém. E às vezes eu saía e eu falava assim, eu não consigo acreditar que eu consegui ouvir, ou dar ouvido, ou ser canal para uma pessoa que está experienciando uma dor tão grande. E aquilo, assim, era surreal. E já chegou a acontecer comigo em momentos em que eu tinha que escolher entre pagar as minhas contas e pagar uma terapia. A própria espiritualidade falar comigo assim, filha, agora você vai tirar o seu dinheiro da terapia e vai gastar com você. Vai comprar uma roupa, vai comprar um sapato, e você já tem amigos que podem te ouvir e te ajudar, te direcionar para aquilo que você já sabe que precisa trabalhar. Então aí você começa a ver a importância que a gente tem com sendo amigo, que é de E aí, saber ser esse ouvinte. é isso aí. Miriam levantou a mão. Oi, Miriam. Essa questão da escuta que você falou, Vivi, achei super pertinente, porque a gente tende a realmente sempre achar que tem que dar uma resposta, tem que dar uma opinião, às vezes acaba dando opinião errada, e às vezes é só simplesmente o fato de ouvir mesmo. Teve uma vez que a gente estava fazendo, foi uma dinâmica de educação ambiental e tudo, a gente tinha que separava em duplas as pessoas, e aí a missão era, uma pessoa tinha que falar aquela coisa mais profunda que imaginasse na hora, e a pessoa tinha que se esforçar para não ouvir. Tinha que pensar em qualquer outra coisa. E a pessoa falou naquela que era profunda, depois invertia. A pessoa que ora ouviu, ela tinha que falar alguma coisa, não necessariamente podia ser importante, e a outra, ela tinha que se esforçar para ouvir, mas se esforçar para não opinar nada. Então, aí cada um foi, e aí as pessoas foram descrevendo as experiências que tiveram ali, e para mim, na vivência, foi uma coisa muito forte, porque eu fiquei com a missão de falar. Então, eu tive que falar alguma coisa. Infelizmente, a menina não tinha prestado atenção que ela tinha ido no banheiro, e ela escutou o que eu tinha que falar, eu falei, então, era para você não estar me escutando, né? Deu errado. Mas, depois eu escutando o relato das pessoas, eu vi que realmente é um exercício que a gente tem que fazer, que a gente não tem costume de fazer todos os dias, e que a ideia era exatamente essa, era a gente ter a autonomia de falar aquilo que é íntimo e ter o controle de ouvir sem ter que interferir no processo do outro, permitir só que ele descarrega, que ele extravasa e que, né, aquilo não chega a interferir no nosso ser. Então, bora. Bora colocar isso tudo em prática. Ouvir, né, gente? Ouvir o outro falar, cramar, né? Como dizia o povo mais antigo, é muito difícil. Mas a gente tem que fazer esse esforço, né? É uma caridade, igual
Teve um dia aqui que eu estava no ponto do ônibus, meu ônibus vindo, a mulher, ela contando a história dela. Sabe quando você sente que a pessoa tem aquela. Ela precisava, ela tinha necessidade de contar a história dela. O ônibus passou e eu fiquei lá escutando, né, a senhora clamar da vida dela. E não é bom nem a gente opinar, porque vai falar o quê? Ouvir. É a caridade que a gente presta ao outro. É a comunhão. É isso aí. É o desafio da comunhão. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Uma boa semana para todos. Para alguns até durante a semana, para outros até semana que vem. Até. Domingo vai ter gira? Tem.